Bom dia a todos. Tanto faz aqui como aqui, é perfeito, porque a diferença acompanha esse pedacinho aqui que faz uma diferença pela altura, né? Já perceberam? Muito bom. Muito bom estar aqui também, né? Como sempre, é uma casa muito querida, a nossa casa, né? Mara, até que enfim voltou da Bahia, viu? Já era tempo, né? Saudade de todos também. Bom, a nossa proposta de hoje, a lei de Deus, vem de encontro à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que nos faz pensar. Graças a Deus. E é graças a pensar que nós vamos construindo a nossa ideia, né? Os nossos sentimentos, dando um formato às nossas emoções. Então, durante muito tempo, o ser humano acredita, em alguns momentos, quando o pessimismo, né, as dores chegam ao seu coração, faz o homem pensar que tudo é um caos, que há uma desordem, que há uma injustiça por toda parte. Obviamente, conforme o estado mental que nós nos encontramos, podemos avaliar que o mundo, muitas vezes, não tem uma justiça, não tem uma lei. E quantas vezes nós nos encontramos com esse pensamento? Haja visto situações dentro da sociedade que nos remete a esse pensamento pessimista. Alguns momentos, muitas vezes, durante o dia inteiro, ficamos a pensar: o que será do mundo? O que será do nosso planeta? Dos nossos filhos? Uma injustiça por toda parte, um caos que nos remete a pensar: e aonde está Deus? E Deus existe diante de tanta dor, diante de tantos povos, diante de tanto sofrimento que nós estamos presenciando ou sentindo? Aonde está Deus? Para responder esse questionamento, o Livro dos Espíritos elucida esta questão perfeita, dizendo para nós: aqui foi a biografia, né, que nós nos encontramos, a bibliografia do Livro dos Espíritos, Evolução para o Terceiro Milênio, que é uma proposta de um tratado de reflexão de consciência de Carlos Toledo Rizzini. Em Nome de Deus, Raul Teixeira, pelo Espírito José Lopes Neto. Fantástico essa reflexão desse estudo do Raul Teixeira. Entrega-te a Deus, do Divaldo Franco, também. Então, aqui foi alguns livros que nós estudamos um pouco para trazer esse estudo nessa manhã. Mas o que estávamos falando acerca do Livro dos Espíritos, que é a questão número 1, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quando a gente se coloca dentro dessa situação, primeiro ponto é perguntar, né? O que é Deus? Essa resposta é tão clara. Inteligência suprema. É a causa de tudo quanto existe. Então, nesse momento, é que os espíritos nos colocam para refletir, dizendo o quê? Essa resposta, obviamente, vai descentralizar o egoísmo, né? Ela destrona a insolência humana, porque quantas criaturas já não se colocaram nesse papel da inteligência máxima, de que tudo pode. Quantas vezes nós temos visto criaturas, nossos irmãos, se posicionarem dessa forma. E aí é que vem essa reflexão para dizer o que para nós? Que tudo quanto existe, Deus será maior ainda. Ele tudo pode em favor de todos nós. Aonde a nossa consciência pensa em chegar, Deus já está primeiro. Ele nos criou, Ele sabe tudo de nós. Ele é absoluto, Ele é o todo. Então, partindo dessa reflexão, há um provérbio que diz que reconhece-se o operário pela sua obra. Portanto, olhai a obra e procurai o operário. Dentro desse provérbio, está aqui testemunha entre nós as estrelas, o universo e tantos outros exemplos que temos para identificar com esse grande operário, esse grande criador, senão Deus.
Então, nos remete a um ponto também de reflexão, de humildade, em reconhecer que essa é a inteligência suprema acima de nós. Quando o ser humano não reconhece-se pequeno e não se faz humilde para não só entender, mas para aceitar essa inteligência, que é o que muitos pretensiosos e orgulhosos, colocando-se acima de Deus ou atribuindo outros deuses capazes de fazer tudo ou mais, vão se decepcionar ao longo do crescimento, do entendimento, do pensamento que cresce para frente, para o alto, em busca das respostas que os deuses, com letra minúscula, humanos, falíveis, não conseguem dar, por exemplo. E aqui é conjunto a essa resposta. O Livro dos Espíritos retoma esse ponto dizendo: onde está escrita a lei de Deus? Se Deus existe, nós sabemos, Ele é o Criador de tudo quanto existe, inclusive de nós. Mas onde está esta lei que diz que Ele é Deus? Na consciência. E outro questionamento vai aí: o que é a consciência? Para muitos, como nós estávamos falando, pensam que ter consciência é somente saber de si, da sua existência. E aí a gente para e pensa: quantas criaturas que nós achamos que têm uma consciência porque pensa e tem feito coisas que contradizem a própria existência daquilo que se é. E a gente para e pensa: essa criatura tem consciência? Consciência, dentro do ponto de vista do dicionário Aurélio, diz que é um atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar sua própria realidade. Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados, né? Ter responsabilidade, ter esse senso de responsabilidade. Conhecimento da própria causa e de próprio de si. É dar conta de si dentro dessa consciência com um senso de responsabilidade moral. E quantas consciências aqui nós temos visto fazendo coisas totalmente contrárias às leis do Criador. Deus é amor, é sua lei natural. Essa será a única lei a vigorar sobre todos nós. É a lei do amor, a lei natural criada por Deus. Faça-se ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito para consigo mesmo. Nós vamos ver um pouco dessa máxima dentro da lei aplicada, uma vez que essa lei entendida, ela sai da consciência do si, do que eu sei, do que eu já compreendi, daquilo que eu tenho lido, mas ela vai para um senso de responsabilidade dentro da lei aplicada. Ou seja, dentro da ação efetiva de fazer-se valer e cumprir essa lei. Quantas leis nós sabemos e elas existem? Está dentro do código humano, o código espiritual e principalmente dentro do código da consciência. Se essa lei ela está íncita em nós, nós nascemos com esse germe, com essa luz que é o amor do Pai. Nós temos consciência, já que nós temos uma paternidade, que nós somos filhos de Deus. E um Pai amoroso e bom e justo que é Deus, nos dá essa faculdade de pensar, de agir em nome dEle. É isso que Ele busca trazer para nós. Aonde estiver 1, 2 ou mais em meu nome, como disse o Cristo, eu estaria em espírito e verdade. O Pai espera que a partir da consciência que eu tenho da sua existência e que Ele habita em mim, eu faça alguma coisa para valer essa proposta que Ele nos entregou, de nos amarmos, de trabalharmos em favor da nossa evolução. A mente evolui com esse pensamento positivo de amor, ela cresce em abundância de trabalho. Porque uma consciência dentro do bom senso das responsabilidades, uma vez que nós atribuímos dentro das ações o fazer, já não é mais eu posso, eu quero.
eu faço a vontade do Pai, porque a entendo dentro da minha consciência que é o correto, o certo de ser realizado. E quando muitas vezes nós tentamos fazer coisas, né, e não dá certo, muitas vezes precipitados nós agindo pensando que estamos fazendo o bom, o certo e não é, vamos ser novamente conduzidos a uma reflexão pela própria consciência. Porque Deus nos ama, Ele não vai nos punir, Ele não pune a criatura, os seus filhos. Nos dá essa capacidade de fazer o caminho inverso dessa consciência, detectando os erros para reflexionar dentro das possibilidades de acerto e tornar a caminhar. Essa é a reconciliação da consciência que busca se reajustar com as leis do universo, com Deus, porque Ele é amor. Ele é somente amor e bondade em todos os tempos, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Estejamos alegres, doentes, tristes, depressivos, Deus é o mesmo em todos os tempos, inabalável, inalterável, para todo sempre. E a nossa consciência ajustada a essa proposta de amor, ela consegue fazer maravilhas, como está no Evangelho. Mas, de tantas essas leis, que nós vamos falar um pouquinho, não dá para falar das 10 leis morais, seria outro estudo, só para a gente fazer aqui uma pincelada, né, ter ideia de que essas leis, elas existem e elas devem ser aplicadas por nós, uma vez conscientes do nosso papel de cidadão, de amigos, de irmãos que somos e de espírito imortal que verdadeiramente nós somos. A lei de adoração, de sociedade, lei de trabalho, lei do progresso, lei de reprodução, igualdade, conservação, liberdade, destruição, justiça e amor, que é o sinônimo da caridade. Porque fora da caridade não há salvação. O primeiro ponto do entendimento dessa consciência que desperta para o papel das realizações dentro da sociedade, reconhecendo como Deus, né, amoroso, bom e justo, aplicando dentro da sociedade, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para comigo. Regra áurea, número 1 de ética, de moralidade ensinada por Cristo. Então, nós vamos ver que dentro de todas essas leis, nós já estivemos, ou estaremos, ou companheiros nossos inseridos dentro dessa vontade do crescimento, buscando se encontrar a Deus, se depara com tantas injustiças no mundo. Então, o princípio central dessa lei, que é Deus, que rege, que move, que modifica, que regulamenta, que regula, que conduz, que acolhe, é Deus. Para onde formos, dentro de todos os aspectos das leis morais que estamos transitando, Deus estará acompanhando esse crescimento dessa consciência. Porque quem pensa é o Espírito. E a sede dessa consciência está onde? Na mente. E aí nós podemos perceber como Deus conduz amorosamente, não nos obrigando, não nos forçando a aceitar a lei. Porque o que é da lei será dado à lei. O que é do homem será dado ao homem. Cristo mesmo colocou isso para nós. Dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Pensando e agindo, o princípio dessa lei, que é o princípio central da lei divina, é evolução. Esse é o grande objetivo de todos nós. Evoluir pela lei que regulamenta, que rege todo o comportamento e conduta humana. E aí é que faz o movimento, a essência da vida, porque tudo é renovação. Quando nós tentamos burlar a lei de alguma forma, a nossa consciência nos chama a atenção, sem que ninguém possa ou queira fazer qualquer movimento para nos despertar. Quando a nossa consciência está vigilante, está totalmente voltada
para o processo de evolução com a conexão com a lei maior. Imediatamente a gente para e pensa, pisei na bola. E não poderia o espírito parar, antes se deve se renovar constantemente. E é isso que vem fazer essa lei. Como o seu princípio é para evoluir, esse é o seu objetivo, essa é a sua essência para nos renovarmos diante da lei. Aquele que aprende dentro das bases do bom, do certo, do correto, do honesto, fica onde? Fica impregnado na nossa consciência. Uma vez que nós aprendemos o modo correto e certo das coisas, jamais poderemos retornar a outro ponto contrário, a menos que estejamos passando por uma perturbação moral, espiritual, de consequências físicas. Que a nossa mente esteja em desordem. O que fazíamos antes, depois de uma consciência que temos do que estamos fazendo, que não é bom, que não é correto, é que nós buscamos o caminho certo, é que nós estamos aplicando a lei. E ela está funcionando. Se antes eu fazia, hoje compreendo que não quero, não posso e não faço da forma antiga, porque minha consciência me remete a um trabalho de renovação e que eu cresço, e esse crescimento, ele é de dentro para fora. Me sinto bem, me sinto feliz e me sinto preenchido dessa vida, porque a lei, ela preenche e alimenta os nossos corações. Então, no ponto de vista do entendimento, essa renovação traz para a nossa essência, que é o ponto fundamental dessa questão espiritual, do ser imortal, a felicidade. É fantástico a gente, todos nós, buscarmos essas reflexões, porque ela altera o nosso comportamento de pensar. E à medida que vamos criando mecanismo de utilizar a nossa consciência conjugada com as leis de Deus, nós vamos crescer. O nosso ser espiritual irá se iluminar. Não poderia o espírito parar, antes de deve se renovar constantemente. A lei nos move para crescer, para evoluir. Jamais vai estacionar. A lei que não funciona dentro do mecanismo do crescimento, como? Se eu entendo que essa lei ela é boa, vai me trazer felicidade, renovação espiritual, que é o caso do estudo que nós estamos falando, né? Renovação espiritual, do crescimento espiritual do ser imortal. Se essa lei não funciona, é porque eu não estou aplicando. Se tudo quanto eu faço, nada cresce, se move, se renova em mim, a deficiência está em mim. Porque a lei existe e as possibilidades são total para a evolução. Que é o único determinismo da criatura humana, evoluir, crescer e ser feliz. Fora disso, não existe. Então, Deus nos criou para esse momento da nossa evolução, do nosso crescimento, para sermos espíritos puros, felizes, como está colocado no Livro dos Espíritos. Então, essa necessidade de convivência e auxílio mútuo torna as relações humanas o aspecto mais fundamental da vida do espírito. E os maiores problemas deste concernem ao relacionamento interpessoal. Olha que lei fantástica, que ela vem agir, interagir dentro das relações humanas. E quantas vezes dentro da sociedade, dentro das leis criadas pelo homem, nós somos obrigados a obedecer à lei porque não a aceitamos dentro do seu estado natural. Rebelamos, achamos que esta ou aquela lei ela é injusta, que não poderia ser assim, assim, assim. De acordo às nossas conveniências, nós estamos colocando e aceitando as leis humanas. Mas a lei de Deus, que ela é uma necessidade dentro das convivências, eu não posso amar mais a mim do que o meu companheiro, do que o meu filho, do que o meu irmão, do que todos, a humanidade. Ela vai nos igualar, essa lei, ela regulamenta as relações. O que vale para o outro, vale para mim. E dentro da lei da sociedade, é aquele que dá mais, pode levar mais, que dá menos, leva menos.
ou, né? E a gente vê como é conflituosa as convivências quando nós colocamos os nossos parâmetros estabelecendo leis próprias criadas por nós. Mas quando nós colocamos dentro das relações a lei maior, que é a lei do amor, o que vale para ti, vale para mim. O que sobrar para você, vai sobrar para mim. A gente divide os prejuízos e os lucros aplicando a lei, sorvendo todas as suas consequências, sendo diluída gradativamente, porque o amor tem essa capacidade e nos dá o suporte para fazer a transição dentro nos relacionamentos interpessoais. E aí a gente vê a diferença daqueles que decidiram e optaram, muitas vezes, por uma separação. Separação conjugal, quando nós colocamos e aplicamos, vivendo literalmente, efetivamente, a lei do amor, estabelecendo como código para fazer toda a transição desse momento, tudo se torna mais leve. Se torna mais leve. Mas quando nós queremos estabelecer regras, né, as leis estabelecidas por nós, nós queremos tirar muitas vezes a vantagem maior. Um dos lados sai sofrido demais. E quantas vezes nós temos visto isso dentro da sociedade? Brigas, conflitos, inimizades, mortes. Porque o que era de direito, o homem achava que ele queria e podia e quer tudo. Dentro de uma partilha, por exemplo. E se tudo é perecível, tudo vai ficar, nós sabemos. E nós queremos e lutamos para que a lei vigore em detrimento daquilo que não vai resultar em nada. O que levaremos de tudo quanto, o que sobrou de uma separação conflituosa, desgastada aos extremos, muitas vezes pela vaidade, pelo orgulho, e vai ficar tudo aí. O ser imortal leva o quê? Nada. Leva o quê? O que está na consciência, aquilo que viveu, aquilo que aprendeu, aquilo que absorveu. Por isso ele vai dizer que essa necessidade da convivência dentro da relação é fundamental a aplicação dessa lei. Por isso que nós temos que aprender a nos amar como Deus nos ama. Porque tal é o princípio da causa e efeito, ou da causalidade. O que pensamos e fazemos tem influência sobre os outros. E como tem? Quantas vezes nós agimos, né, em detrimento ao companheiro e aplicamos ali uma lei que é mais ou menos como a gente tem visto. Faça de qualquer jeito. Ele nem vai perceber. Deixa lá, né? Quantas vezes agindo em conformidade aos nossos interesses pessoais. E aí ele vai dizer aqui, o que pensamos e fazemos tem influência, traz um impacto muito grande ao outro. Ao longo do tempo, tudo isso será somado. E vai, né, trazer essas consequências de efeitos graves para nós. Nós pensamos o quê? Que toda a sujeira que muitas vezes nós colocamos debaixo do tapete não vai aparecer. Que nada vai acontecer, que vai ficar ali. Mas se a lei é para colocar ordem, é para reajustar, é para limpar, é para promover a criatura, renovando-se através das atitudes e do comportamento, como deixar que as nossas atitudes realizadas contra nós ou como do próximo, que não são dentro das leis, podem permanecer ao nosso ponto de entendimento, parece que nada, ninguém vai me descobrir e que a lei vai ficar. Quantas criaturas agindo desse ponto, né, que vai fazer acontecer, fazer toda a sua maldade, colocar toda a sua ira, toda a sua mentira, toda a sua maledicência, vai lesar o próximo e vai ficar, ninguém sabe. Porque Deus nos criou e sabe tudo de nós. Ele sabe. Nós não estamos enganando a ninguém senão a nós mesmos. Porque a espiritualidade que nos acompanha, principalmente porque através das influências espirituais, né, que nós estamos vendo a nossa conexão, a nossa ligação
E aí a gente vê as obsessões instaladas através dos nossos pensamentos e sentimentos indignos, porque não estamos utilizando da lei para fazer a higiene psíquica mental dos nossos pensamentos. Fica tudo em desordem. Nós precisamos buscar a disciplina desse pensamento com a força dessa lei para nos educar. Então, o que pensamos e fazemos vai ter um impacto direto ou indiretamente com o outro também. Mas primeiro somos nós a sofrer, né, essa influência. Só que nós não percebemos ao longo, né, da nossa evolução quantas coisas irão acontecer. Mas a sua causa, os seus efeitos, é inevitável. A semeadura é livre, mas a colheita é de total responsabilidade daquele que semeou. Então, ela é obrigatória. Obrigatória dentro do ponto de vista que eu tenha consciência para ir colhendo devagarinho. Colher sem ter consciência é não saber daquilo que se fez lá atrás, que não foi bom. Quantos de nós fazem e acham que não foi nada? Pisou no pé do companheiro, nem viu que pisou. E a gente sai aí fazendo e não tem uma percepção interna, uma percepção de uma visão, de um senso de responsabilidade do que está fazendo. O outro sou eu mesmo, eu e o Pai, né? Nós estamos conectados. O que fizerdes a um dos pequeninos, está lá no Evangelho, a mim estará fazendo. Pequenino no sentido de uma criatura que ainda não tem essa consciência do senso da responsabilidade e da utilização dessas leis. Tudo quanto fizeres a um dos pequeninos, a qualquer um de nós, ao Cristo estaremos fazendo. Isso é o senso da responsabilidade da lei que existe e que eu não devo, né, obstruir essa lei. É lembrar que tudo quanto eu fizer em pensamento, em atitude, em ação, a alguém, estou ferindo a mim mesmo e ferindo as leis do Pai. Então é sério. É sério e requer de nós uma urgência de responsabilidade para deter os pensamentos enquanto ele está a caminho de ser efetivado dentro das realizações materiais. Viaja no campo da intenção. E ali ficamos pensando, fomentando. A causa já começou, as consequências já começaram. Um pensamento destrutivo que quer burlar as leis. E aí nós vamos ver o prejuízo. Então há tempo de frear esse pensamento, utilizando a consciência, se reajustando com a lei de amor. Pensando no amanhã, pensando nas consequências. E aí, vê-se bem que os problemas decorrentes das situações interpessoais preenchem numerosas vidas de um espírito conforme a atitude. Atitude predominante dele. Ou ele quer para os outros o que deseja para si, ou quer mais para si do que para os outros. Essa posição, quantas vezes durante o dia nós estamos? Quantas vezes sou eu que quer tudo para si? Como uma criança pequena, porque ela não tem toda ainda essa capacidade de entendimento, ela quer todos os brinquedos para ela. Enquanto criança, muitos de nós acham que é até engraçadinho, é bom. Mas acostuma essa criatura a pensar que tudo é dela, que tudo ela pode e que não deve e não quer dividir nada com ninguém. E nós veremos mais tarde consequências de que se torna esse espírito se ele não for educado como mais para si que para os outros, né? Quantas vezes nós vimos isso aí? Aquele que quer para os outros, que deseja para si ou quer mais para si que para os outros. Esse aí é um comportamento que precisamos trabalhar, porque é da lei. O que nós vamos ver dentro desse caso, que remete a esse primeiro ponto aqui, que é dentro dessa atitude do comportamento, ou que nós vamos buscando o que cabe para mim, cabe para o próximo. A felicidade que desejo para mim, tenho que desejar para o outro. É essa troca desse senso de que eu divido, porque o outro pode tudo quanto eu posso, porque o poder foi atribuído pelo Criador.
Aí é que a gente começa a regulamentar, a fazer a justeza de que eu não sou tudo e não posso tudo. E se eu sou o que eu sou agora, porque teve outros que precisam trabalhar junto comigo, me criaram, tiveram, né, a caridade de me aceitar como filha, para que eu viesse assim por diante. Então, cabe esse ajustamento. Então, isso é um trabalho. Isso é uma disciplina que vamos criando dentro de um mecanismo para que possamos nos igualar com o outro. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, sem conhecimento. À medida que vamos tomando esse conhecimento, vamos tomando consciência. Deus ia gostar mais de um do que do outro? Claro que não. Ele nos ama igualmente. E nós amamos o nosso próximo igualmente? O que eu quero, né, para os outros é o mesmo que eu desejo para mim? E o que é da lei? Nós vamos trabalhar, né, dar à lei o que é da lei. No primeiro caso, o relacionamento é de igualdade e solidariedade. É atitude de cooperação, constituindo o único caminho do progresso real, por deixar o espírito livre de reações perturbadoras. Quando eu me reajusto com essa lei, aplico para mim, em contrapartida, essa é a consequência que vai ao encontro do outro, fazer aquilo que eu gostaria, se eu torno-me solidário. A participação e a cooperação, que é esse único caminho do progresso. Eu me faço ponte de auxílio para o outro crescer também. Não somente eu quero crescer, me dar bem, saber tudo, fazer tudo, eu sou o melhor, pelo contrário. Quando nós agimos dentro do ponto da igualdade, nem mais e nem menos, esse é o equilíbrio da relação. Quando o outro quer ser mais e aparecer mais e fazer mais, e diminuir e subtrair as qualidades do outro, não vai encontrar um ponto de equilíbrio dentro da igualdade. Podemos estar dentro de níveis, né, de pontos de consciência, mas em nível de maturidade, de consciência espiritual, quem somos nós para julgar o nosso próximo? Se ele não tem ou não, mais ou menos. O nosso dever, que nós vamos ver agora, é de buscar o equilíbrio de igualdade. No segundo caso, é obrigada a prejudicar o próximo, criando os laços inferiores que o prende aos círculos do mal. É de ver que mal atrai o mal e os espíritos imperfeitos punem-se uns aos outros. São consequências de que a gente vê isso dia a dia. Quando nós tentamos prejudicar alguém, ao primeiro ponto pensa que somente um vai se dar mal e que eu estou bem. Pelo contrário, eu já me comprometi. Eu já estou igualmente, porque eu sou imperfeito, e pelas imperfeições morais eu me igualo às minhas atitudes enfermiças, e ali eu me torno de igual para igual. Nesse segundo caso, que ele fala que é obrigado a prejudicar o próximo, criando os laços enfermiços, é isso que faz. Quando nós fazemos, né, dentro das nossas atitudes, prejudicando os outros, esses espíritos que colimam, que desejam, que vibram na mesma faixa, vão trazer uma carga energética de influenciações que irá nos prejudicar ao longo do tempo, ao longo do passo da evolução. Por isso, muitas vezes, nós estamos retardando a nossa renovação, porque nós não queremos praticar a lei de amor. Nós não queremos. Por quê? Porque não queremos assumir a responsabilidade de cuidar do outro, por exemplo. Porque é um dever, não é uma obrigação. Porque amar vem pelo princípio da lei que deve reger os nossos corações. Amar o nosso próximo. E quantas criaturas falam, dá um trabalho gostar dessa pessoa, ou mulher difícil, ou homem difícil. Nós vamos por um lado totalmente pelo amor, mas ainda aquele amor dentro da obrigação, dentro das conveniências, dentro do orgulho, do egoísmo. Eu amo você porque você me ama, é tão fácil fazer essa troca, esse intercâmbio. Mas vai amar aquele que olhou atravessado hoje. Vai amar aquele.
Então, Cristo disse que nós devemos amar até os nossos inimigos. A lei, ela vai muito mais, ela vai muito além da nossa pequenez, da concepção, do entendimento do que é amor. Porque Jesus disse que nós atingiríamos essa categoria maior se muito nos amarmos. E a gente fica dividindo, selecionando, entre aspas, a qualidade do amor. Amor é amor e ponto final. Amor ama-se ou não se ama. Não tem aquele eu amo mais ou menos. Não existe. Amor é amor em toda circunstância. Separar o pecado e o pecador foi isso que o Cristo nos fez o tempo inteiro nos ensinando. Porque a criatura não é o pecado. E eu devo olhar a essência daquele ser. Em estado de ignorância, de consciência adormecida e profundamente adormecida, ainda praticando o mal. Mas ele não é o mal. Se existe a centelha divina desse amor, a lei que rege e governa todas as consciências irá despertar. Hoje ou amanhã, depende do cidadão. Então, portanto, ontem ele foi o causador, mas amanhã poderá não ser mais. Estarmos, em diversas polaridades de trabalho dentro do processo de reencarnação, e aí nós vamos ver. Ontem foi ele. Quem disse que amanhã não será eu? Por isso, o amor é o amor. É o trabalho da limpeza mais justa, mais pura, criada como lei para fazer a união e a junção de todos os corações que um dia se reconhecerão um ao outro porque praticou, viveu dentro do amor. Não será pelos rótulos dos nomes, das posições que ocupou aqui na Terra, mas simplesmente porque a identificação é energética, é de vibração, é de sintonia de amor. É olhar para a criatura sem dizer uma palavra e sentir o próprio reflexo desse amor. É isso que os espíritos superiores, essa tradução, essa conversa, essa sensação quando nós somos tocados por um amor profundo, que nos dá aquela certeza de que somos amados. E aí vem o dever, que está conjugado a esse trabalho. Será que eu não passei aqui uma mais? Desculpa. Ah, tá. Não. Dever é a necessidade de fazer ou não fazer determinada ação segundo a decisão dessa consciência. A criatura, faço ou não faço? Vou para o Brasil ou não vou? Se eu for, eu não volto. A turma falou, Lívia, eu não vou. Se eu for, eu não vou voltar. Então, está na sua consciência. Envolve a noção do bem, aquilo que concorda com a lei de Deus, segundo a regra áurea de Jesus, e de conduta moral, agir em vista do bem geral, considerando a intenção e não o resultado, nem sempre socialmente favorável. Nós estamos preocupados, com essa intenção, faço, ou com resultado. Nós queremos resultado. Se for positivo, se eu sair ganhando, o time outro pode acabar lá, a gente não quer nem saber. Mas se o Corinthians ganhou, se o Flamengo, quem tem os seus times, lógico, isso aí é outra coisa. Dentro daquela torcida nós queremos, a nossa intenção é que nosso time saia ganhando. Ganhando como? Essa deve ser a nossa pergunta. Eu quero sim que meu time saia ganhando. Vou torcer, da minha energia, da minha vibração. Mas como é que eu quero que saia esse resultado? Consciência. Aí um diz assim, não importa. Não quero nem saber o que ele vai fazer lá. Importante que saia o gol, acabou. Mas até sair o gol, pode vir as consequências. E as nossas atitudes e o nosso dever, que constitui muito mais do que uma obrigação, desde do pensar ao agir para fazer, deve se tornar um dever correto do início ao fim. Então, eu não posso pensar que meu time precisa e eu quero que ele ganhe, mas para mim não importa. O que é que ele vai fazer para ele ganhar? Mas deveria sim, porque os resultados precisam estar conjugados ao pensar até o fazer e o agir. Eu penso, mas eu não faço. Ou se eu penso e faço, ainda é pior. E aí assim por diante. Então ele vai dizer que é regra áurea.
Não importa, nós temos que agir no bem, se estamos sozinhos ou não, ou a depender dos resultados, seja quais foram os resultados. Esse foi o resultado que sobrou para mim. E eu devo aprender, aplicando a lei, a aceitar que nem sempre perder é sinônimo de fracasso. É o melhor que poderia me acontecer, porque a lei está agindo e assim deve ser. E quem sou eu para fazer essa modificação das leis de Deus? Quem pode prever o que é que Deus vai fazer, isso e aquilo? Basta olhar para si atendendo essas leis da consciência. Vai acertar todas. E para isso dá trabalho, porque nós temos que fazer um processo de educação, de crescimento e evolução. Ainda nem chegamos no mundo de regeneração. A transição ainda nem está sendo feita. Primeiro começa dentro de nós, para podermos alcançar mundos maiores e felizes. Então, a responsabilidade é a capacidade de enfrentar socialmente as consequências. Não importa se meu time hoje ele perdeu. Eu vou assumir que o outro vai fazer, aquela chateação durante o dia todo. Tem gente que o time perdeu e ali ele vai, nas brincadeiras e muitas vezes até as consequências mais sérias. Então, dentro dessas consequências de seus atos, sem calar nem mentir para inculpar o próximo. Eu acho tão fantástico, porque a lei, ela regulamenta essa consciência com amor. Porque ela não vai nos remeter, muitas vezes, e é isso que acontece quando nós estamos entendendo e vivendo essas leis, com o sentimento de culpa. Deus não pune, Deus não castiga. Então, a nossa consciência é que faz esse processo para poder dali depois fazer a reparação. Então, esse é o caminho dentro dessa responsabilidade. Eu vou enfrentar essas consequências. Seja o que for, a lei, que é Deus, estar do meu lado. Não me importa se é outono, verão, inverno, não importa, ele está do meu lado. Olha que fantástico, não importa se está doendo, se eu estou feliz, ele está do meu lado. Em todos os tempos, Deus está conosco. E a gente olha para um canto e fala, acho que eu estou sozinha hoje. E a situação está difícil. Os amigos, poucos amigos, no momento de felicidade, estavam comigo e agora nem sobrou nenhum. Mas engano, Deus é o maior amigo de todos nós. Ele sempre está dos nossos lados. Então, essa responsabilidade que ele vai nos ajudar a enfrentar. Olha que bacana. Não vai nos acovardar, não vai nos punir. E essa força vem, nós sentimos que essa companhia amorosa e boa, ela nos dá essa sustentação para enfrentar as consequências. Não importa o que acontecer, eu estou contigo. Como é bom. E dali vamos realizar o que precisa ser feito para sanar e ter as responsabilidades dessas consequências, seja quais foram. Isso é senso de maturidade. Não se acovardar diante da vida, dentro dos problemas. Porque a lei está do nosso lado. Que lei? A lei maior. A dizer, não está sozinho, vou contigo para acertarmos. E esse é o propósito dessa responsabilidade. Então, o relacionamento entre os espíritos é regido pela sintonia vibratória, que vem a ser o grau de semelhança das vibrações. Por isso, quando nós nos igualamos essas energias, essa sintonia de amor, sentimos um bem-estar tremendo. É uma sensação de leveza, uma sensação de que somos realmente amados. É uma energia positiva. Por sua vez, a natureza das vibrações depende do estado moral, que afinal governa a posição e as relações do espírito. Portanto, a sintonia vibratória é uma expressão física da afinidade moral. Os semelhantes atraem os semelhantes. Não podemos, em suma, fugir à companhia espiritual que os nossos pensamentos e sentimentos atraem para junto de nós. E não nos é possível escapar à sua influência, a menos que mudamos para melhor. Como? Elevando o padrão vibratório. Não tem como, porque dentro dessa sintonia que nós vamos criando, uma vez aplicando e vivendo essas leis, morais e espirituais, essas leis vão regulamentando e elas vão se expressando nessa afinidade moral.
Por isso que seus pares vão buscando seus pares, vão buscando a sua comunidade, vão buscando companhias. Nós já não nos permitimos mais usufruir de companhias que não irão somar, que não irão acrescentar. E se por alguma necessidade eu ainda me encontro buscando dentro dessa lei e dentro das companhias, que muitas vezes nós temos que tratar, né, de um intercâmbio com essas criaturas, mas para acrescentar. E para isso nós temos o quê? Que elevar o nosso padrão vibratório. A nossa energia, a nossa cota de amor, ela tem que estar em alta, cada vez mais, se modificando para poder crescer e evoluir, buscando sintonias cada vez mais e mais alta. Sair do padrão inferior, porque eu vou atrair espíritos infelizes com as minhas atitudes, meu posicionamento psíquico. Quando eu elevo buscando a Deus, atendendo às suas leis de amor, realizando, eu busco a junção com aqueles que comigo mesmo, da mesma faixa, pensam, vibram e agem. E isso está em um padrão vibratório equivalente que nós chamamos da lei de amor. Então, a lei divina objetiva conduzir o espírito humano à perfeição. Consciente, Jesus enunciou no Evangelho: isto é o progresso supremo. Evolução é progresso supremo. Deus são as vias desse progresso. Não tem como, né? A inteligência que amplia a capacidade de conhecer e manejar as coisas, e a moralidade que apura o sentimento. Através dessas duas vias, Deus está comunicando através da inteligência e a moralidade. São o equilíbrio da criatura. Aprende-se pelo intelecto do conhecimento e trabalha dentro da ação, efetivando e exemplificando através da moralidade. Isso que o Cristo fez constantemente. E suas bases são a justiça e o amor. A justiça declara que todas as criaturas são irmãs e recebe oportunidades equivalentes. As desigualdades não derivadas de diferença de aptidão irão desaparecendo com a transformação interior das pessoas nos sentidos prescritos pela lei. O sofrimento e a dor e assim por diante. A dor e o sofrimento é passageiro, né? É transitório, porque não é para todos sempre. É o consolo dessa justiça declarada para o Criador. Ninguém, absolutamente ninguém, está fadado a viver a infelicidade para sempre. Quando a consciência faz plim-plim, eu vou me reajustar. Desperta essa consciência, porque essas são as nossas escolhas. A dor e o sofrimento são escolhas, ainda dentro do processo de provas e expiações, que irão se depurando à medida que eu absorvo essas leis, vivendo-as, exemplificando-as na sua inteireza maior. O primeiro passo, estamos chegando à nossa conclusão, trouxemos 5 passos, né, que vai Joana de Ângeles nos apontar dentro da lei de Deus, a lei maior, que o primeiro passo, o primeiro caso, cada um receberá onde estiver. Eu acho fantástico, porque a gente acha que o outro está tão distante, ou que o outro está tão desprovido disso ou daquilo, ou porque não merece. Deus não. Deus diz que cada um receberá aonde estiver, mas também segundo as suas obras. É justiça, né? Afirmou Cristo e declara a justiça da lei. O destino de uma pessoa é a obra dela mesma e poderá ser alterado por uma mudança de orientação. Quem vai orientar é a lei. A lei é que orienta, regulamenta, uma vez aplicada, né? E nós é que vamos aplicar essa lei. Segundo a ação positiva do presente, corrige os defeitos do passado negativo. Aí o amor é misericórdia e faculta ao faltoso a correção dos seus erros. Ação positiva. Ela não é que ela vai anular, como muitos pensam. Ah, eu errei. Fiz uma ação positiva, apaguei tudo. Que lei é essa que desmemoriada, que esquece o que nós fizemos? Porque nós esquecemos. Não. A lei corrige, mandando fazer, efetivamente, voltando, fazendo a reparação. Nós temos que reparar o mal realizado. E a oportunidade é o presente para fazer.
senão em nós, no outro, no próximo, nos corrigindo efetivamente, que é o processo. O terceiro passo, quem cumpre a lei recebe o que lhe é necessário. Eu acho tão importante que nós queremos, né, a mais. A lei aplicada, a lei de Deus e amor, ela nos dá o necessário. E eu entendo o que é necessário para ser feliz. Eu vivo com o necessário. Ou eu preciso de mais, de mais, de mais. Sem entrar em luta pela força e astúcia, porque aí nós vamos manipulando e querendo usar outros artifícios para ter mais. Eu não me utilizo do que é necessário para a felicidade, porque a lei regulamenta. O pai não dá mais, o pai não passa, né? Não dá, não presenteia nada a ninguém. Ele nos dá o que é necessário. E o que é o necessário para mim sobreviver? Aí o amor é providência. Nesse caso, olha as aves do céu e as flores do campo, sugeriu o mestre. Quem cuida delas, senão o Deus? Elas têm o necessário, come pelo dia e nada mais. Né? Na quarta posição, Joana de Ângeles vai nos dizer que o mundo espiritual governa o mundo material. É de lá para cá, não é daqui para lá. Né? Este servindo aos afins daqueles. E se não fosse assim, a injustiça, a maldade, a violência impediriam a ascensão do espírito e lançariam o caos em tudo, o que evidentemente não é verdade. Imagine se fosse uma lei que está governada, né, desordenada, mas é de lá para cá, para haver toda uma justiça, para que, como ele coloca aqui, a injustiça, a maldade, a violência, como é que estaria a ascensão do espírito? Desencarnado, ele está progredindo também. Isso é misericórdia pura. E aí, última, porque é da lei. O que é da lei? A felicidade e a aspiração do mundo natural de quem luta e sofre pelo bem. É conceito vinculado ao de aperfeiçoamento. Ela é decorrência espontânea e proporcional ao adiantamento alcançado pelo Espírito. O que é da lei? É aquilo tudo quanto é positivo, correto e certo. A felicidade é o único determinismo nosso. É ser feliz, é crescer, é evoluir, mas não sozinho. Porque a humanidade cresce e eu faço parte dessa humanidade. O próximo é o meu irmão. Eu e o pai e o irmão. Nós somos essa trilogia, nessa comunhão de crescimento, de felicidade. Por isso que nós temos que buscar. Joana de Ângeles diz aqui no Entrega-te a Deus, desse livro, quando alguém perguntou ao eminente cientista Jung, e ele se acreditava em Deus, ele teria respondido com simplicidade: eu não acredito, eu sei. Saber é para sempre, enquanto crer é transitório. Deus é a nossa certeza maior de tudo quanto existe. Nós somos a prova viva. Somos seres criados pelo Pai. Que as nossas consciências se despertam a cada dia, quando nós abrimos nossos olhos espirituais. E essa percepção de que eu estou vivo e Ele me criou para viver essa vida em abundância de felicidade, na luta, no trabalho, na dor, no sofrimento, Ele está e sempre estará ao meu lado. Essa é a nossa força maior. Que possamos buscar o Livro dos Espíritos. Tem 9 questões que ela vai tratar simplesmente de Deus e da sua lei. Vamos praticar a lei de Deus, a lei do amor. Que todos tenham um bom dia, uma boa semana, com muito amor, né? E essa casa, ela é amor, é abençoada. Por isso traz tanto de nós essa identificação, porque o amor se identifica, porque ela é praticada. E aqui nós praticamos uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Bom dia a todos.